Senhor, mais uma vez nos colocamos aqui diante de Ti, com um só coração, uma só alma, invocamos o Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade, tudo aquilo que o Senhor tem intentado ou planejado, que se concretize na nossa realidade. Senhor, sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tantos conflitos, Senhor, mas em tudo, unge-nos, para que possamos combater não o mal, mas o bom combate da fé. Guia-nos agora a sua bondade, Senhor, dando-nos realmente toda a unção, toda a capacitação que vem do alto. Senhor, que o Senhor possa tomar o nosso entendimento cativo à obediência de Cristo, e tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo realmente se cumpra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava orando e senti de compartilhar uma palavra aqui com você. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 23. É um episódio assim bem interessante, não é? Fala assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada ou com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram e beberam, e os despediu, foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Veja bem, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, o que a gente observa é uma intensificação de muitos conflitos, muitas guerras. Seja numa perspectiva microsocial, como também macrosocial, não é? A questão hoje da família, a gente tocou um pouquinho nisso, mas quantas guerras acontecendo nas famílias, pais contra filhos, filhos contra pais, guerras conjugais, tanto abandono,
também, quando a gente olha numa perspectiva hoje aí do nosso convívio sociopolítico, não é? Tanto conflito, tanta guerra, tanta coisa que, na verdade, precisa de ser mudada, não é? Tanta coisa que precisa de ser revolucionada, não é? Realmente mudanças, precisamos de mudanças profundas. Quando nós pensamos também numa dimensão aí das nações, como Jesus bem nos alertou, não é? Nação contra nação, povo contra povo, tantas guerras. Quando a gente olha as guerras culturais, a cultura judaica, cristã, o mundo islâmico, não é? Também, quando a gente olha para esse marxismo cultural, que também vai totalmente contra a moral cristã, já é uma guerra aberta, não é? Mas no meio de todos esses conflitos, às vezes, como é importante a gente ter esse discernimento, não é? de como prevalecer, como combater o bom combate da fé. Quando a gente olha para esse texto, eu acho muito interessante, porque é um texto aqui que fala realmente de um tempo de guerra. Era uma guerra terrível que vinha, inclusive, perdurando por décadas. Esse conflito ali entre Israel e a Síria. E o que a gente percebe aqui, na época, a Síria realmente tinha muitas vantagens, né, belicamente falando, e então o rei da Síria começa a fazer uma série de emboscadas, realmente, com a intenção de aniquilar mesmo, de destruir toda a força de Israel, os exércitos de Israel. Só que tinha um certo homem, esse profeta chamado Eliseu, e Deus começou a revelar para Eliseu os planos mais íntimos, mais secretos, sabe, aquele top secret, não é? Esses segredos de guerra, Deus estava revelando para Eliseu. Então, obviamente, todas as artimanhas, todas as tentativas, as armadilhas que o rei da Síria ia fazendo contra Israel iam sendo frustradas uma a uma. E isso foi perturbando o rei da Síria. Chegou num ponto que realmente esse rei falou assim: não é possível. Ele chegou a uma conclusão que talvez qualquer um chegaria. E ele pensou: só pode ter alguém vazando a informação. Tem que ter um espião no nosso meio. Então ele resolve fazer uma daquelas reuniões assim de rolar a cabeça, vamos descobrir quem é o espião, aniquilar essa pessoa e resolver o problema. Mas, de repente, chega alguém falando: não, rei, não tem espião não, é o profeta de Israel. Esse cara sabe o que você fala no seu quarto de dormir. E ele então se enfurece. Veja bem que aqui muda totalmente o rumo da batalha, não é? E ele agora intenta prender Eliseu. À noite, ele manda cercar a cidade de Dotã, onde Eliseu morava. Veja bem, não era um exército muito pequeno, não é? Suficiente para cercar toda a cidade. Então, pela manhãzinha, quando o servidor de Eliseu, penso que era Geazi, ele sai lá de manhãzinha para respirar o ar puro da manhã. Quando ele olha, a cidade inteira está cercada. E o cara entra em desespero, porque estavam ali, obviamente, perplexos, sem saída, não tinha como escapar desse cerco. Então ele chega e fala com o profeta: olha, nós estamos liquidados, nós estamos cercados, não é? Mas Eliseu vai e fala com ele assim: não, fique tranquilo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E talvez o moço de Eliseu falou: rapaz, você não sabe fazer conta, não? Olha só, 1, 2, agora conta quantos tem do lado de lá. Aí ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos do moço, para que ele enxergue. E Deus abre os olhos do moço. E ele então vê os exércitos de Deus, as hostes espirituais de Deus,
com cavalos e carros de fogo. Então, o exército da Síria vem prender Eliseu. Lógico, Eliseu usa todo esse poder que estava disponibilizado para ele. Eu não sei se você sabe, mas tem um poder disponibilizado para a sua vida. Você não está vendo, mas existe. Não é verdade? Senhor, fere eles de cegueira. Não quero confusão com esse povo, só fere de cegueira. E daqui a pouco todos eles estão absolutamente cegos. Não adiantava nada todo aquele poder bélico que eles tinham, todo o treinamento, as armas, a organização militar. Não adiantava nada, estavam cegos. E Eliseu fala: rapaz, o problema de vocês não é comigo, é lá com o rei de Israel, eles que vocês odeiam, não é? A raiz do conflito está lá, e conduziu eles até Samaria. Quando eles chegam em Samaria, Eliseu ora de novo: Senhor, agora abra os olhos deles para que eles enxerguem, não é? E eles começam a enxergar. Quando o rei de Israel vê que todo o exército da Síria estava ali, na verdade, assim, debilitado diante dele, ele já pensa num banho de sangue, não é? Matá-los-ei, matá-los-ei. E Eliseu falou: não, ninguém vai fazer violência. Nós vamos dar a eles uma ceia. Nós vamos oferecer uma ceia. Nós vamos dar um banquete. Pão, água, oferecer liberdade. Eu não sei se você entende, mas por causa de um homem que sabia perdoar, uma guerra acabou. E a Bíblia fala assim: não entraram mais sírios nas terras de Israel. Acabou a guerra por causa de um homem. É interessante, assim, como a gente vê outros episódios assim na Bíblia. Eu não sei se você se lembra lá de Abigail, esposa de Nabote, como essa mulher impediu um banho de sangue também, não é? Quando muitos países que passaram, a própria história da independência do Brasil é interessante, assim, como muitos de nós não conhecemos muito bem a história, né? Mas quando você estuda um pouco mais a fundo, mas tiveram pessoas que evitaram que acontecesse um banho de sangue, não é? Pessoas, inclusive, que aprenderam com o que aconteceu na Guerra Civil nos Estados Unidos. Eles evitaram, o que aconteceu nos Estados Unidos foi evitado que acontecesse aqui no Brasil. Mas como é importante Deus nos achar nesse lugar de reconciliação, esse espírito da reconciliação. E é sobre isso, então, caminhando aí sobre essas águas, né, nesse texto, que eu queria desenvolver com você essa ideia. Porque eu creio que nós precisamos, para as mudanças que têm que acontecer, principalmente na nossa nação, nós precisamos desse discernimento para a gente combater o bom combate da fé, desenvolver um espírito de reconciliação, de perdão, de quebrantamento, de intercessão, não é? Então, os efeitos do perdão na batalha espiritual, não é? A primeira coisa que a gente observa aí, no verso 12, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ir acompanhando comigo, mas fala assim: mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na sua câmara de dormir. Ou seja, a primeira coisa, quando você tem esse espírito reconciliador, a primeira coisa que você vai ganhar é uma percepção espiritual, no sentido de discernir, de antecipar os intentos mais profundos e secretos do inimigo. Um espírito reconciliador destranca acesso para conhecermos esses planos, esses objetivos mais destrutivos de Satanás. Você vai ter uma percepção correta do inimigo. Vem um discernimento
sobrenatural que nos ajuda a lidar com as tentações, as provocações, aqueles conflitos do dia a dia que muitas vezes funcionam como armadilhas para nós. A primeira percepção que o Espírito perdoador nos concede, então, é acerca dos desígnios do inimigo. Quando o inimigo pensa que vai te surpreender, na verdade, ele é que acaba sendo surpreendido. Um coração reconciliador traz a revelação de Deus que te coloca nessa vanguarda do discernimento, sempre um passo à frente do inimigo. É uma vantagem, isso nos dá uma vantagem realmente onde nós podemos, como é o propósito de Deus, desfazer as obras de Satanás. Enquanto a amargura nos cega para as ciladas do diabo, a atitude de humildade e reconciliação torna óbvio e relevante toda a astúcia do mal. Paulo, inclusive, ele explica isso quando ele escreve lá aos Coríntios. Ele fala assim: a quem perdoardes alguma coisa também eu. E depois ele fala assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, quando você tem esse espírito perdoador, é impressionante, Deus vai quebrar essa ignorância em relação aos ardis, aos desígnios, aos intentos do inimigo. Muitas pessoas caem em armadilhas, laços, concupiscências nocivas, o que a Bíblia diz, exatamente porque endurece o coração nesse sentido. A falta de perdão, gente, ela não só adoece, mas ela também emburrece emocionalmente a pessoa. Então, é fundamental nós discernirmos esse espírito reconciliador nos conflitos que nós passamos. O segundo ponto, a segunda vantagem que nós temos quando você tem um espírito reconciliador, é que Deus vai colocar na sua boca a palavra de conselho, aquela palavra rema, aquela palavra de discernimento, que vai salvar e livrar pessoas do perigo. Olha só aí no verso 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali nem uma nem duas vezes. Então não foram poucas as vezes que por causa do conselho de Eliseu, da advertência de Eliseu, que todo o exército de Israel foi poupado. Você vai livrar pessoas do caminho do destruidor. Essa perspectiva do conselho, desfazer as armadilhas, descobrir como superar as provas. Então você vai ajudar as pessoas realmente, tirá-las das armadilhas. Um coração perdoador sempre vai prover unção, graça, para você saber orientar as pessoas, saber dizer a elas por onde elas devem, por onde elas não devem andar. Isso parece assim um pouco óbvio, mas a Bíblia explica, que há caminhos que parecem ser certos e parecem mesmo, mas o fim deles são caminhos de morte. O conselho e a sabedoria de Deus sempre vem de um caráter exercitado no quebrantamento, na intercessão, na tolerância. Então, você vai começar a frustrar os planos de Deus na vida de muita gente. Eu me lembro, um tempo atrás, aí, numa única semana, eu me vi assim, intermediando situações conjugais, inclusive algumas delas já estavam até definidas, se não vai separar mesmo, cada um vai para um lado, já tinha arrebentado tudo. E de repente, por causa de um conselho, de uma palavra que você dá, você muda o destino de uma família. É só o conselho de Deus mesmo. Então aqui nós entendemos o poder de um conselho, de uma orientação profética, carregada de compaixão e revelação. Por isso que a pior coisa, quando você está assim num conflito, a pior coisa que você fazer é procurar pessoas amarguradas. E infelizmente essa é uma tendência,
Às vezes a pessoa que está amargurada, não é, quer procurar uma outra que também está amargurada para se sentir apoiada na sua rebelião. Mas não faça isso. Olha, se você está em dificuldade, procura gente resolvida, gente perdoadora, gente pacificadora. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, esses são os filhos de Deus, não é? A terceira coisa, aí, a terceira vantagem, né, quando você tem esse espírito reconciliador, é que realmente você vai começar a desfrutar de uma autoridade. Você vai poder se colocar na brecha, na posição de intercessor e pacificador, não é? Então, de repente, Deus vai te colocar no meio desse conflito e você realmente está muito mais empoderado do que você imagina, do que você pensa. É interessante que às vezes isso pode acontecer de uma maneira um pouco estranha, onde às vezes a gente até se sente assim um pouco vulnerável. Foi o que aconteceu aqui com Eliseu. Porque se você observar bem, não é? Quando Deus começou a revelar os planos do rei da Síria para Eliseu, agora o foco do governo da Síria mudou, já não era tanto o rei de Israel, não é? Mudou a mira da artilharia dele para o Eliseu. Olha só, ele fala assim no verso 13: vai e vê onde ele está, para que envie, mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então ele falou: olha, manda todo mundo para lá, cerca a cidade, eu quero esse cara preso aqui. Todo o foco, toda a mira da artilharia estava contra o profeta. Então, estar na brecha é você sustentar pessoas em oração, em perdão, naquilo que elas têm falhado. Essa brecha, né, esse lugar, é um lugar sobrenatural, é o lugar da amargura, da iniquidade, do fogo cruzado, que está prejudicando, matando de todos os lados. Foi nesse lugar que Deus estava colocando Eliseu. Devido ao espírito perdoador que Eliseu tinha, Deus pôde levantá-lo para intermediar nada mais, nada menos do que um conflito de proporções internacionais. E Deus, na verdade, só o colocou nesse lugar, realmente, que era um lugar assim, olha, não muito fácil, né? Porque ele sabia superar essas reações carnais, agindo no espírito certo. A princípio, a posição de intercessor faz de você o alvo número 1 do inimigo. Eliseu se tornou alvo do rei da Síria. Só que o intercessor, gente, por mais vulnerável, por mais débil que ele pareça ser, ele nunca é a caça, ele sempre é o caçador. É impressionante. Assim como Jesus, de maneira alguma, Jesus não foi uma vítima na sua morte, como muita gente supõe. Inclusive, ele disse: este mandamento eu recebi do meu Pai, que eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la, como quem zomba da morte. Jesus não foi vítima, ele se entregou por nós. Satanás é que foi vítima do extraordinário plano de Deus através da cruz. Porque depois que Jesus morreu, que Satanás estava fazendo lá no quinto dos infernos uma festa para comemorar a morte do Messias, no terceiro dia da festa, de repente Satanás sente um pé no pescoço. Era o Filho de Deus descendo às partes mais inferiores da terra, levando cativo o cativeiro, arrancando das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno, e subiu ao mais altos céus. Quem foi vítima de quem? A vitória foi tão tremenda, gente, que nem mais a chave de casa, a chave do inferno o diabo tem. Perdeu a chave e o rumo de casa. Esse é o poder da intercessão. Veja bem, o rei da Síria, ele achou que ele poderia simplesmente chegar lá e prender o profeta. Olha a presunção do cara. Mas uma pessoa que perdoa, ela sempre está em liberdade.
você está mais protegido do que você imagina, meu querido. O que você não pode fazer é reagir no espírito da ofensa. Você já viu esse ensinamento, né, de onde vem a palavra ofensa? Significa isca. Toda ofensa, toda rejeição, toda injustiça é uma isca para você agir carnalmente. Entende? Então, olha, nós precisamos desse discernimento mesmo. Muitas vezes o diabo joga a isca, a pessoa, engole. Não, Eliseu não. Então, quando Deus te acha na brecha, te estabelece na linha de fogo de uma questão, como intercessor, veja bem, você não está sob as pessoas, mas você está sobre elas, não é? Existe um respaldo de Deus. A quarta coisa, a quarta vantagem que você tem, quando você tem esse espírito de quebrantamento, é o rompimento de paradigmas, ou seja, você vai começar a abrir os olhos dos cegos. E ele disse, isso está nos versos 16 e 17, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu acho isso aqui muito tremendo. Quando você tem um espírito de quebrantamento, quando você é um pacificador, não é? Quando você discerne a natureza da batalha, não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, gente, não é? Quando nós temos esse entendimento, você vai começar a mudar a cosmovisão das pessoas, você vai circuncidar o discernimento espiritual das pessoas, um discernimento da realidade espiritual. Você vai provocar uma visão espiritual correta, que rompe todo sofisma, toda intimidação maligna. Vai haver uma profunda mudança de percepção. Aqueles argumentos malignos que intimidam vão ser desvendados, anulados. O medo e a intimidação que paralisa a fé, que leva ao desespero, começam a ser superados, abatidos. As pessoas vão começar realmente a ter a percepção de Deus. O perdão cria um ambiente de revelação espiritual. As pessoas vão enxergar o mundo espiritual, vão deixar de enxergar o mundo espiritual parcialmente, muitas vezes da maneira como o inimigo quer que a gente veja, como as circunstâncias nos mostram. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos nos amoldar às circunstâncias do presente século, porque de repente as notícias estão te dando uma mensagem, estão te dando uma informação. Aliás, né, como se diz hoje, os noticiários, eles mais desinformam do que informam. E muitas vezes as intimidações estão vindo assim, pela voz das circunstâncias, mas existe uma verdade que é plena, inclusive Paulo fala isso, sobre o mundo invisível, que é muito mais real do que o visível. Esse espírito de quebrantamento e perdão, literalmente transporta os servos para um plano espiritual de revelação e discernimento. Revelação é muito mais do que informação. Revelação é o conhecimento espiritual da verdade que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas. Quando os olhos de Geazi são abertos, na verdade, aqui, veja bem que a situação era exatamente o inverso. Não era Eliseu e Geazi que estavam cercados pelos exércitos da Síria, eram os exércitos da Síria que estavam cercados pelos exércitos do Senhor. Era o contrário. Talvez você tenha uma situação que você fale, pastor, mas você não sabe o meu caso. Rapaz, você que não conhece o Deus que eu conheço. Não é verdade? Você lembra lá, segunda carta aos Coríntios, quando Paulo, ele compartilha que ele passou por uma situação tão dramática que ele chegou a desesperar da própria vida. Mas ele fala, mas Deus que ressuscita os mortos me preservou.
Quinta coisa, quinta vantagem, quando você tem esse espírito de intercessão, você vai cegar os ofensores. É impressionante quando você age no espírito de quebrantamento e perdão. Rapaz, você emburrece o inimigo, você cega o inimigo, ele fica doidinho e começa só a fazer besteira. Aqui a Bíblia fala assim: como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te. Essa gente é de cegueira. Rapaz, tinha muito mais anjo e carros de fogo ali do que gente do exército da Síria. Então foi bem facinho, não é, dessa oração ser respondida. E a Bíblia fala: feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. É impressionante, não é, como que Eliseu está lidando com isso, e ele simplesmente, realmente age nesse espírito de reconciliador. Isso vai ficar mais claro no próximo ponto, não é? E isso então trouxe um batismo de conscientização. Perdão conscientiza as pessoas da cegueira que um coração cheio de ofensividade e vingança proporciona, desarma esses espíritos que inflamam as discórdias, as barreiras, as violências. É impressionante. Eu, quando leio esse texto, me lembra muito a situação de Saulo, né? Você se lembra? Não é? A Bíblia fala que Saulo, depois de ter sido ali o mandante do assassinato de Estevão, inclusive as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. E você se lembra da oração que Estevão fez? Pai, não lhes impute esse pecado, não é? E depois Saulo indo lá para Damasco, para a Síria, inclusive, prender os cristãos, e de repente, então, ele é abordado por Jesus. Não sei se foi do cavalo, mas que ele caiu por terra, ele caiu. E a única coisa que explica essa intervenção de Jesus na vida de Saulo foi a intercessão de Estevão. Pai, não lhes impute esse pecado. Esse é o tipo de oração, gente, que abre os céus. Quando Estevão fez essa oração, ele fala: imediatamente eu vi os céus abertos e o Filho de Deus à destra, em pé, à destra do Todo-Poderoso. Gente, quando Jesus se levanta, não é para ficar lá parado como Cristo do Rio. Ali ele se levantou para ter um encontro com Saulo, para responder aquela oração. Não tem um outro argumento bíblico que explique a conversão de Saulo, a não ser a intercessão de Estevão. E, na verdade, Saulo ficou o quê? Cego. Cego. Então, toda aquela fúria, toda aquela intenção de arrastar pessoas, os cristãos, para a prisão, não é? Tudo aquilo agora, esse cara vai ter que repensar, não é? Ele vai ter que repensar aquilo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Para de dar murro em ponto de faca. Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu não sei se você entende o impacto dessa experiência de cegueira que ele teve, que Saulo teve. Isso o transformou num dos maiores apóstolos da igreja cristã. Essa cegueira. Deus o colocou em profunda confusão. E depois desses 3 dias, Deus manda um profeta lá, no Ananias: Ananias, vai lá, não se assuste, porque eu já domei a fera. O cara, inclusive, está cego. Vai lá, na rua chamada direita, está aqui a casa, impõe as mãos sobre ele, porque é um vaso escolhido. Mas você vai deixar uma mensagem com ele. Ele vai ter que padecer muito pelo meu evangelho. Ele tem muito sangue nas mãos. Ele vai precisar de uma disciplina muito especial. Né? Cega os ofensores. Cega os ofensores. Quando você
tem esse espírito da intercessão, gente. Nós vamos começar a virar uma chave de transformação, de salvação na vida de muita gente que realmente são os maiores opositores do Evangelho. A sexta coisa é um mapeamento da ferida. Você vai saber conduzir a situação ao seu ponto central. Olha só que interessante isso. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra esses os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. Estavam no meio de Samaria. Veja bem, uma coisa muito importante quando você lida com um conflito, gente, é porque todo conflito tem uma gênesis, tem um início. Conflitos têm uma gênesis, pessoas têm uma gênesis, não é? Se nós queremos realmente ser relevante, nós precisamos de resolver a coisa na origem, voltar lá no início, não é? Ir nas pessoas certas, ir no ponto certo. Então, o Eliseu, muito sabiamente, falou: olha, o seu problema não é comigo, eu sou só o efeito colateral da coisa. O seu problema está lá em Samaria, não é? Vocês têm um ódio de morte do rei de Israel, o problema está lá. Samaria, gente, é o lugar do trauma. É aquele lugar, realmente, onde a ferida aconteceu. Sabe aquele lugar, aquele ponto da sua história que você não quer voltar, que você não quer que ninguém chegue lá, nem Deus? É lá. Sabe aquela igreja que você sai e fala: eu nunca mais volto? Às vezes é lá que você tem que voltar, meu querido. Sinto muito te dizer isso. Não é? É a Samaria. A coisa é por aí, não é? Agora, eu não sei se você consegue imaginar, porque deve ter sido uma coisa bem curiosa, não é? Assim, isso é uma especulação minha, mas eu acho que também não teria como ser de outra forma, porque de Dotã a Samaria, gente, é um caminho relativamente grande. Então, veja bem, porque o exército inteiro estava cego, né? Então eles tiveram que combinar, gente, um na frente do outro aí, né? Um segurando no ombro do outro. E fizeram uma fila enorme, todo o exército da Síria ali enfileirado, e lá na frente, o moço de Eliseu e Eliseu guiando a tropa inteira. Então eles foram. Provavelmente, chegaram com os dedão tudo estrupiado, não é? Você sabe que ali, Israel, o que mais tem no solo é pedra, né? Se você já for em Israel, você entende por que as pessoas eram punidas por apedrejamento, rapaz, porque a coisa mais fácil que tem é você achar uma pedra no chão, né? Então, eles devem ter chegado lá com os dedão tudo estrupiado, e quando eles chegam lá em Samaria, o lugar do trauma, o lugar da ferida, não é? O princípio de você mapear a ferida, gente, isso é chave no aconselhamento, não é? Para você resolver as pendências, as questões, não é? Estabelecer um caminho de restauração, isso é fundamental. Então, quando eles chegam lá em Samaria, agora ele faz uma nova oração. Veja bem, é muito interessante, negócio de fecha olho, abre olho, né? Depois abre o olho de um, fecha do outro, agora abre de novo. Então ele ora: Senhor, agora abre os olhos deles, para que eles por si mesmos possam enxergar a raiz do problema. E quando Deus abre os olhos, eles estão diante do rei de Israel, o homem que eles odiavam de morte. E aí vem uma liberação tremenda, que é o próximo ponto, não é? Quando você tem um espírito de quebrantamento, você vai libertar, você solta, você não prende ninguém, não é? E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros? Não, dá um banquete para eles. Então veja bem que o rei de Israel, quando olha para aquela oportunidade, fala: rapaz, agora eu vou exterminar os meus inimigos, eu vou fazer um massacre aqui. Eliseu falou: não,
Veja bem, gente, como que Eliseu está discipulando nações. Isso é discipular as nações. Isso é ensinar reis a resolver um conflito. Eu fico pensando, como precisa de um Eliseu no Oriente Médio hoje? Não é? A necessidade de um homem, senão você não vai assassinar ninguém, não. Não vai matar ninguém, não. Nós vamos oferecer uma ceia para eles. Talvez se lembrando do que Davi já tinha ensinado, não é? Você se lembra lá no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus amigos ou inimigos? Onde é que essa mesa é? Com quem que é essa mesa? Com os inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja bem que essa reconciliação com inimigos, entre aspas, não é? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Essa reconciliação, gente, é daí que procede essa unção poderosa. Inclusive, o lugar da unção, o Getsemane, a prensa do azeite. Sabe de onde vem a unção? Da prensa. As azeitonas eram ensacadas e espremidas. Você entende essa linguagem espiritualmente falando? Eu não sei se você está disposto a passar pela prensa do azeite. Muitas vezes a gente quer aquela unção, né? Transfere essa unção para mim. Já viu os preguiçosos falando? Gente, não funciona assim, não é? Unção vem da mesa com os inimigos. Tem uma mesa com os inimigos, não é? Tem um nível de quebrantamento e perdão que nós temos que chegar. Aí sim, aí vai vir unção, vem o transbordar do cálice, o avivamento, não é? Aí vem a bondade de Deus sobre a sua vida de uma maneira como você nunca tinha experimentado, não é? A presença, porque aqui fala, não de uma visitação, mas da habitação com Deus. Uma coisa é você ter uma visita, já viu? Você sente um arrepio, Deus me visitou. Mas aqui a Bíblia fala: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quando eles oferecem essa ceia, gente, pensa ali naquele exército, não é? Que foi de fato aqui desarmado, não é? E por fim, a Bíblia fala: não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Então, a oitava coisa, você começa a resolver permanentemente. Você resolve permanentemente. Você dissolve os agentes motivantes da inimizade, da contenda. É interessante como esse tipo de atitude, gente, muda a motivação das pessoas, transforma o coração delas, não é? É por isso que a Bíblia coloca assim essa diferença de papéis, né, entre lei e graça, não é? A lei é muito importante. A lei define o pecado, define a transgressão, as consequências do pecado, não é? Mas é interessante que a revelação do caráter de Deus tem muito mais a ver, de certa forma, com a graça do que com a lei. A lei foi dada por Moisés, a graça e verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Deus não é um Deus de condenação. Lógico, Ele tem uma ordem que Ele estabeleceu, mas Ele é um Deus perdoador, um Deus amoroso, não é? Como nós falamos, unidade, reconciliação, relacionamento. Gente, esse é o DNA de Deus. Então, de certa forma, a lei, ela tem muitas fraquezas. Quando você pensa nas nossas necessidades, nas necessidades de uma raça decaída, a lei tem muitas fraquezas, porque a lei, ela não te compreende,
ela não discerne as suas fraquezas, ela não é tolerante com você, ela não vai te dar uma segunda chance, ela não te perdoa, ela não restitui as perdas que você sofre. A lei define o pecado e a sua condenação. Mas a graça é o que vai resolver tudo, não é verdade? Graça e verdade. Desde quando Jesus bradou do alto da cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, corações, motivações têm sido poderosamente transformados. E tem algumas verdades, gente, não tem jeito, nós só podemos dizer da cruz. Infelizmente, hoje a cruz está um pouco fora de moda, não é? A cruz virou loucura, mas é loucura para os que se perdem. E se você se escandaliza com a cruz, com certeza você está perdido, não é? A cruz é loucura para os que se perdem. Todavia, para nós, os que cremos, é o poder e a sabedoria de Deus, não é? Então, quando nós começamos realmente, não é? Nós temos essa disposição de enxergar a cegueira dos ofensores. Não é? É muito interessante quando a gente pensa ali na crucificação. Você se lembra que quando Jesus disse essas palavras: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, os soldados romanos, que inclusive foram os algozes de Jesus, lembra o que esses soldados falaram? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Os caras falaram um texto das bem-aventuranças sem conhecer o Evangelho. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o que nós falamos aí sobre essa mudança que veio sobre a vida de Saulo. Alguém já disse que Paulo se tornou literalmente a continuação viva do sermão que Estevão não pôde continuar, porque ele foi silenciado pelas pedras, por um apedrejamento. A Bíblia fala que ele pregava com tanta graça, não é? Que ali os religiosos, sem mais argumento, começaram a apedrejá-lo. Mas Paulo se tornou a continuação viva do sermão que Estevão não pode terminar. Quando você tem um espírito assim, quebrantado, reconciliador, que discerne o perdão nos conflitos, que discerne o Espírito de Cristo, o Espírito de Estevão, o Espírito de Eliseu, você vai começar a fazer gente aí, discípulos do calibre do apóstolo Paulo. Curva sua cabeça então, em nome de Jesus. Deixa o Senhor falar com você. A gente sabe que a nossa vida é pontuada por muitos conflitos. Essa é a tônica, na verdade, assim, da nossa realidade. Os nossos maiores desafios sempre têm a ver com os conflitos. Conflitos conjugais, familiares, profissionais. Vivemos num mundo de conflitos. Talvez hoje você se identifique aí com o rei da Síria, você está muito bravo com alguém, querendo destruir alguém. Talvez você se identifique com Geazi, se sentindo intimidado, acuado, cercado, perplexo, injustiçado. Mas eu creio que o mundo espiritual nos chama para uma identificação com Eliseu, a personificação da palavra profética, o coração quebrantado de Deus. Então, se você precisa fazer uma mesa aí no seu coração, oferecer uma ceia para alguém, eu penso que esse é o momento oportuno. É dentro de você. Porque muitas vezes essa batalha não está fora de nós, ela está dentro de nós.
Se você precisa de soltar alguém, faça isso. Solte essa pessoa. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Alguém já disse que o perdão é a cola do mundo. É como o osso quebrado, vai ficando cada vez mais forte. Então, se você precisa de resolver alguma coisa, não deixe que isso se transforme numa amargura, que se espalhe. Não permita que isso te adoeça. Tire a sua inteligência emocional, espiritual. Não permita. Mas combata. Não o mal, mas o bom combate da fé. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse momento. Nós nos colocamos diante de Ti. O Senhor conhece os segredos do nosso coração. O Senhor sabe aquilo que pesa, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que tira o nosso sono. Senhor, e queremos nos identificar com a cruz de Cristo. E no nome de Jesus, a nossa decisão é essa. Nós vamos incorporar esse imperativo divino: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa decisão, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.